Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Na morte de Jesus, alguns fatos aconteceram que nos traz algumas dúvidas a serem sanadas. Primeiro, se fala de um eclipse solar. Como que aconteceu esse eclipse solar? De que forma aconteceu? É possível acontecer um eclipse das 12 às 15 horas? O que a ciência fala sobre a possibilidade de um eclipse solar de tamanha magnitude? E por que os historiadores da época não falaram sobre isso, que não tinham nada a ver com Jesus, mas que escreveram na época de Jesus? Por que eles não comentaram sobre esse fato? O véu rasgado. Como que se pôde ter ideia de que o véu foi rasgado se o véu só era visto uma vez por ano na festa da expiação e quem entrava no templo e poderia abrir esse véu, ver se esse véu estava rasgado, era o sumo sacerdote. E a época em que Jesus morreu foi na Páscoa, e a Páscoa era a lua cheia, logo não poderia ser o dia da expiação, o dia em que Jesus morreu. Lembrando também que o eclipse solar acontece sempre na lua nova e não na lua cheia. Logo, o que nós temos é uma dificuldade de entender esses fenômenos supranormais que aconteceram no momento em que Jesus morreu. E o terremoto, também não há nenhum episódio, nenhum texto bíblico de outros escritores que não os sagrados que falam sobre essa questão de ter havido um terremoto na época e no dia em que Jesus morreu. Então, tratando isso aí de uma possível lenda. E, por último, a ressurreição dos santos, né? Aqueles que ressuscitaram no momento em que Jesus morreu. Diz o texto bíblico que no momento em que Jesus morreu, muitos santos saíram dos seus sepulcros e foram para a cidade de Jerusalém. Bom, a cidade de Jerusalém, nós sabemos que Apocalipse 21, versículo 2, nos diz que a cidade de Jerusalém ia ser inaugurada por Jesus na ressurreição. Será que esses santos que ressuscitaram, que foram para a cidade de Jerusalém, a grande cidade santa, eles inauguraram a cidade santa antes de Jesus? E se isso aconteceu, por que não houve testemunhas além do texto bíblico de Mateus dessa ressurreição dos santos? Por que só Mateus fala isso? Por que nenhum historiador fala sobre essa questão? Por que Paulo não fala sobre essa questão? Por que nenhum apologeta usou desse texto para a conversão de pessoas? Por que os apóstolos não acreditaram em Jesus logo depois da sua morte e ver que havia havido esse milagre extraordinário, já terem certeza de que Jesus também tinha e poderia ressuscitar. E como que esses santos que ressuscitaram ficaram 3 dias no sepulcro até Jesus ressuscitar para saírem desses sepulcros, como está escrito. Eles ressuscitaram na morte de Jesus, mas só saíram do sepulcro 3 dias depois. O que fizeram esses indivíduos aí na morte, nesse período de 3 dias? E esses que morreram e ressuscitaram iriam morrer e ressuscitar novamente? Ora, o texto bíblico nos deixa claro que a ressurreição só acontece uma vez. Portanto, como que aqui nós temos textos em que esses santos morreram e ressuscitaram, e vão morrer e ressuscitar novamente, como aconteceu com um jovem morto e com Lázaro? Será que isso poderia acontecer? Está contrariando o próprio texto bíblico? E, por fim, nós temos a problemática do centurião. O centurião, em Mateus capítulo 27, versículo 54, Marcos capítulo 15, versículos 39 e Lucas capítulo 23, versículo 47. Você pode ouvir e ver, né, e ler o texto que fala sobre o centurião que percebeu o terremoto e tudo aquilo que tinha acontecido, e ele proclamou
que Jesus era o Filho de Deus. Será que esse fato aconteceu? Nós sabemos que no momento em que isso aconteceu, as mulheres estavam lá junto dos centuriões. E não há nenhum texto dizendo que as mulheres ficaram apavoradas com este acontecimento do terremoto e tudo mais que levou à conversão deste centurião. Portanto, esse texto ele é um texto escrito para simbolizar a conversão dos gentios, a conversão dos pagãos, aqueles que não acreditaram, mas passaram a acreditar. Mas é simbólico, não é real. Bom, então quando diz que este era verdadeiramente o Filho de Deus, em Marcos capítulo 15, versículo 39, a expressão este homem era realmente filho de Deus e o centurião era um soldado romano, quem era Deus para o soldado romano? Para o soldado romano, Deus era todo aquele que tinha poder. O imperador era um Deus. Portanto, será que foi nesta conotação, nesta teologia, nesta cultura que ele quis dizer, esse realmente era um grande homem, era realmente uma grande pessoa, e logo ele ressuscitou, ou o Filho de Deus segundo os hebreus entendiam, os judeus entendiam. Então, o conceito que o soldado romano tinha sobre Filho de Deus era um conceito humano, físico, como o imperador também era chamado de Deus, não um conceito judeu espiritualizado. As mulheres que viram o acontecimento, em Mateus capítulo 27, versículo 55, estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus da Galileia até ali para o servir. Ora, essas mulheres participaram de todo o processo e não houve nenhum texto bíblico dizendo que elas se assustaram com os fatos acontecidos no momento do terremoto. Só o centurião é lembrado aqui que ficou assustado, apavorado e que disse que este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, nos parece que o evangelista quis colocar aí na boca do centurião estas palavras, né? Este era verdadeiramente o Filho de Deus, realmente dando essa conotação de todos aqueles que zombaram de Jesus, que falaram de Jesus, que riram de Jesus, agora estavam acreditando que ele realmente era o Filho de Deus. É um texto teológico para o futuro, para os gentios acreditarem na possibilidade da ressurreição de Jesus. Não aconteceu. Um grande abraço, tchau, tchau.